Bom, pessoal, falando então de outra modalidade de resposta do réu, cumpre-nos agora comentar a respeito da reconvenção, A reconvenção trata-se aí de mais uma modalidade, mais um tipo de resposta, que pode ser apresentado pelo réu no nosso processo de conhecimento, que corre sob o procedimento comum. E essa modalidade de resposta trata-se da hipótese de apresentação de um pedido contraposto pelo réu em face do autor, tá? Então, na verdade, a reconvenção ela trata-se de uma modalidade de resposta onde é feito um contra-ataque do réu, denominado reconvinte, nos autos do mesmo processo já aberto, já ajuizado pelo autor, denominado de reconvindo, tá? Nessa peça de resposta, nessa reconvenção, o réu ele não vai buscar a improcedência do pedido do autor. Isso é feito na modalidade de resposta denominada contestação, É na contestação que o réu busca a improcedência do pedido do autor. Na reconvenção, ele irá responder a ação, mas buscando a procedência desse pedido contraposto. A procedência de uma pretensão própria, uma pretensão autônoma, conexa, com a pretensão trazida na ação por parte do autor, ou conexa com a defesa apresentada pelo réu, tá? Então, na contestação, ligada à própria contestação, tá? Então, pessoal, essa espécie de resposta, essa modalidade de resposta não é apenas uma defesa, propriamente dita, ela é um contra-ataque, onde na contestação o réu ele vai pugnar pela improcedência do pedido do autor, ele se defende pugnando pela improcedência, e já na reconvenção, que é esse tipo de contra-ataque, o que ele vai requerer é a procedência do pedido em face do autor, ok? Trazemos para vocês aí um trecho de doutrina do Marcos Vinícius que ele explica um pouco melhor a respeito dessa modalidade de defesa denominada reconvenção. O autor menciona que é uma ação incidente aforada pelo réu em face do autor no bojo da contestação. O código menciona isso no 343, que trata da reconvenção, ao dizer que na contestação o réu poderá apresentar reconvenção, tá? Então, no bojo da contestação pode surgir essa pretensão própria, própria aí de uma verdadeira ação incidente para ser aí aforada, para ser analisada pelo juiz no bojo da peça de resposta apresentada, tá? Diz ainda o Marcos Vinícius que quando citado, então, o réu, o demandado, ele poderá limitar-se a uma posição passiva de apresentar a defesa contra as alegações do autor, mas ele pode também assumir uma posição ativa, formulando pretensões em face dele, tá? Uma postura passiva, de apresentar apenas defesa, seria a apresentação da contestação. Mas ele pode, além disso, também assumir uma posição ativa, formulando pretensões próprias, autônomas, que poderiam ser vinculadas numa ação em apartado, e ele vai poder, já no bojo da sua resposta, junto com a contestação, trazer aí esse contra-ataque, esses pedidos contrapostos, Diz ainda o Marcos Vinícius que essas pretensões elas são vinculadas por meio de uma ação incidente, de conhecimento, uma ação de conhecimento denominada reconvenção. A contestação é peça de mera defesa, que não se presta a que o réu formule outras pretensões que não adver desacolhidas às pretensões do autor, salvo naquelas ações de natureza dúplice, em que a lei já autoriza o réu a formular pretensões próprias na própria contestação, Procedimento de natureza dúplice é o juizado especial, que diz que na contestação o réu pode trazer um pedido contraposto. Tá? Então, nesse caso, não há necessidade de entrar com uma reconvenção. Na verdade, não se deve entrar com a reconvenção, porque o pedido contraposto no juizado ele deve vir na própria contestação.
tá? Como a espécie sendo ela um tipo de ação dúplice, né? Mesma coisa as ações possessórias. Ações possessórias, os pedidos do réu em face do autor, eles vão poder vir na contestação, porque essa ação de procedimento especial tem uma previsão expressa desta possibilidade do réu se insurgir em face do autor, trazendo pretensões próprias na contestação, tá? Então, contestação no procedimento comum, não em procedimentos especiais como esses da possessória, como da lei do juizado, como as dos juizados especiais, dentre outras, né? A de exigir contas, a de consignação e pagamento, todas essas, elas prevêem a possibilidade de pedidos contrapostos na contestação, tá? Mas no procedimento comum, que é esse que nós estamos estudando, a contestação ela se presta como peça de defesa, que vai buscar o quê? A improcedência do pedido do autor, né? Se o réu quiser aforar uma pretensão própria, quiser fazer um contra-ataque apresentando um pedido contraposto, ele deverá apresentar reconvenção, que essa é a modalidade de resposta, né, no procedimento comum para a apresentação por parte do réu de um pedido contraposto em face do autor, ok? Diz ainda o Marcos Vinícius, finalizando o raciocínio, que por isso, se o réu tiver algum pedido para formular perante o autor, deverá valer-se dessa ação, né, no mesmo processo, denominada reconvenção. Então é uma verdadeira ação, né, pessoal? É uma ação conexa, ligada, né, a uma espécie de ação conexa, ligada ao próprio pedido feito na ação proposta pelo autor, e que, ao invés de propô-la de maneira autônoma, ele vai poder valer-se da reconvenção para trazer essa pretensão própria, né, esse pedido autônomo, no bojo do processo já ajuizado, já aberto, né, pelo autor. Ok? Tranquilo? Com relação ainda à reconvenção, temos que destacar que a finalidade dessa modalidade de resposta é permitir ao réu trazer uma pretensão própria, uma pretensão autônoma, que guarda conexão, né, aquela ideia de conexão lá do artigo 55 do CPC, né, em que há uma identidade de causa de pedir ou de pedido, tá? Então, havendo ali uma conexão, né, em razão da causa de pedir, por exemplo, né, sendo oriundas aí de um mesmo fato, de uma mesma questão de direito, né, poderia, sem a necessidade de abertura de um processo separado, de uma ação autônoma, o réu então manifestar essa pretensão própria conexa no processo já aberto pelo autor, tá? Isso se dá, né, por conta de economia processual, para garantir uma maior economicidade, sem a necessidade de propositura de duas ações, né, de movimentação da máquina em ações em apartado, emprego de todos os servidores que atuarão em duas ações em apartados. Então eles poderão atuar em conjunto, né, uma única vez nessa ação e reconvenção, né, nesse processo em que a ação e reconvenção juntas, né, e além de questão de economia, questão de celeridade também, né, bem como evitando aí decisões conflitantes sobre o mesmo contexto litigioso, que essas questões conexas elas pudessem ser julgadas de maneira distinta, ou melhor, de maneira conflitante uma com a outra, tá? Então é por isso que se cria esse instituto, né, a possibilidade para maior economia processual, para a garantia de que questões conexas serão decididas em conjunto, né, sem a possibilidade de terem decisões conflitantes, é que se cria esse mecanismo para que o réu possa manifestar essa pretensão própria, esse pedido contraposto, num processo já aberto, sem a necessidade de propor uma nova ação autônoma, ok? Com relação ao dispositivo que trata da reconvenção, né, o 343, ele traz a seguinte disposição. Diz aqui, o caput. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, tá? Então, nos termos do 343,
é lícito ao réu, é permitido ao réu propor na reconvenção, né? Propor reconvenção junto com a contestação, né? O novo CPC, então, ele acaba com a necessidade de apresentação de peças autônomas, como havia na égide do código anterior, em que se o réu quisesse se defender e apresentar um pedido contraposto, no CPC anterior ele tinha que apresentar uma peça de contestação e uma peça de reconvenção. O CPC acabou com isso, ele reuniu essa modalidade de resposta, essa possibilidade de uma pretensão própria, de um pedido contraposto, ele reuniu isso, essa prática dentro da própria contestação. Tá? Então agora, se o réu quer apresentar um pedido contraposto, ele quer apresentar uma reconvenção, ele deve fazê-la junto com a contestação, sem a necessidade de apresentar peças em apartado, né? Defesas aí, respostas autônomas, ok? O parágrafo 6º do 343, por sua vez, permite ao réu apenas reconvir, né? Então, mesmo sem contestar, não vamos falar em decretação de revelia, tá? Pois terá havido resposta no prazo legal. O réu ele vai ter se insurgido contra a pretensão do autor, porém já apresentando um contra-ataque, né? Aquele ataque feito na ação. Tá? Então isso está no 343, quando diz o parágrafo 6º que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação, ok? Volto no próximo vídeo para falar um pouquinho mais a respeito da reconvenção.